Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no programa Pontuando para falar de consciência, ideia, pensamento, consciente, inteligente. A pergunta é: você é consciente? Mais para frente nós vamos fazer um programa falando sobre a consciência artificial, na linha da inteligência artificial, ou seja, uma máquina pode estar consciente de si própria? É difícil emitir um conceito sem a gente estudar. E livros tem que explicam como que o homem está perseguindo essa difícil tarefa, vamos dizer assim, de tentar dotar a máquina de consciência. Mas antes disso, o próprio desenvolvedor, o desenvolvimento e o desenvolvedor da máquina, ele cogita nas várias teorias da psicologia, da filosofia, etc., do que seria estar consciente, ser consciente. Claro que existem algumas formas de falar de consciência que não são exatamente sua definição. Por exemplo, você é consciente disso? Ou seja, você está sabedor disso? Olha, é uma forma, vamos chamar de metafórica, que consciente você é. O tempo todo você está consciente, ou você tem um inconsciente, ou você está sem ciência das coisas, porque você está dormindo, você não está em estado de vigília, então você não está com ciência. Mas estando no estado de vigília, você tem a consciência, mas você tem, segundo as definições da psicologia, você tem uma inconsciência também. Bom, sem mais delongas, eu vou entrar aqui no site. Estou aqui no site filosofia/psicologia, conceito de. Então, conceito de /consciente. Muito bem. E esse site, ele trabalha, o site na realidade se chama conceito.d. Tá? E essa citação que eu vou ler aqui, essa matéria, que se desdobra em algumas outras matérias, o conceito de consciente, o que é, definição, etc., que está aqui no /conceito.d/consciente, quer dizer, a matéria de hoje, ele foi desenvolvido em 2014 e depois ele foi atualizado em 2020. Acredito que tenham outras atualizações. Bom, mas ele é baseado em estudos, né? E os estudos sobre a consciência, eles datam de alguns séculos, já filosoficamente existe há muitos anos, mas da psicologia, associada a uma ideia de filosofia, data de pelo menos uns 150, 200 anos. Mas vamos lá. Consciente diz quem sente, pensa e atua com o conhecimento daquilo que faz, né? Então, quando eu pergunto se você tem consciência de que isso está acontecendo, é se você já pensou sobre isso, se você percebe isso na sua vida. Mas você é consciente, porque você sente, você pensa e atua com conhecimento daquilo que faz. Então, de maneira global, geral, você pode ter algumas inconsistências na sua ciência do que está acontecendo agora, o seu saber da atualidade ou do que você está meditando, você pode ter alguma descontinuidade aí de percepção, de conceito ou distração que te faça não entender, mas de uma maneira geral você é uma pessoa consciente. Mas vamos tentar definir isso. O termo tem a sua origem no latim consciens, que deriva de conscire, que é saber perfeitamente. Exemplo: eu sou consciente que me aguarda um duro desafio pela frente, mas confio na minha capacidade de chegar a um bom ponto. Esse sou consciente aí
É uma declaração em princípio de que eu sei quem sou eu, sei que eu existo, estou aqui acordado consciente de mim, da minha presença, né? Estou enfatizando que dentro dessa minha capacidade de estar consciente, eu sou consciente de fatos específicos, como por exemplo, o duro desafio pela frente. Os jovens não são conscientes dos perigos da droga. Isso significa que ele não tem conhecimento, que ele ainda não tem saber. Mas ele está consciente. Ele tem menos consciência, talvez, que um adulto mais experimentado, com mais sabedoria. Poxa, mas será que consciência tem a ver com sabedoria? Olha, consciência tem a ver com saber. Vamos continuar. Tem de ser mais consciente e deixar de conduzir depois de ter bebido. Essa consciência aqui é uma pauta, é uma maturidade, é uma reflexão mais profunda de quem é consciente. Tem-se de ser mais consciente, ou seja, tem que se aprofundar o conhecimento, você tem que tomar juízo de algo, do que pode acontecer, de todas as coisas envolvidas. Quer dizer, você tem que aprofundar a sua capacidade de entender e saber as coisas. É o que está dizendo. Apesar de ter batido com a cabeça, o menino nunca deixou de estar consciente. Ou seja, ele não desmaiou, não perdeu a consciência, né? O consciente está associado à consciência, sim, que é o ato psíquico através do qual um sujeito se percebe, vê ou percepciona a si mesmo no mundo. Eu já havia mais ou menos definido isso. A consciência tem uma correlação física exata, mas está relacionada com atividade mental, que só é acessível para o próprio indivíduo. Aqui tem um mais, né? É mas. Mas está relacionada com a atividade mental, que só é acessível para o próprio indivíduo, e com o conhecimento refletido das coisas. Isso significa que o consciente é inacessível desde o exterior da pessoa. A psicologia considera que a consciência é um estado cognitivo, não abstrato, ou seja, é uma coisa concreta, ela existe de fato, é uma cognição ali das suas redes neurais, de ciência de algo, né? A que você está plenamente apto, exceto se você estiver doente, estiver desmaiado, estiver grogue, estiver bebido, estiver amortecido a sua capacidade de raciocinar. Tirando essas condições, você é plenamente consciente, é um estado cognitivo não abstrato, é um estado concreto. Não é que eu acho, suponho a consciência dele, não. Ele concretamente é consciente, né? Ele pode ser relacionar menos os fatos, gozar de menor inteligência, ser menos profundo, mas ele está consciente. Ele se sabe. É concreto isso. E permite ao ser humano interpretar e interagir com os estímulos externos que formam a realidade. O psicólogo não pode aceder à consciência do paciente, ele não tem como. Ele não tem como entrar na cabeça. Não é a mesma coisa. Por exemplo, você tem uma imagem, isso é uma coisa concreta. Você tem um corpo, então você tem uma representação pública à vista dos outros. E de si próprio, se você se olhar, você vê no espelho. Isso é uma coisa concreta. E isso é acessível às pessoas que te olham. Mas te olhar e te compreender, ou seja, penetrar para além da sua estrutura física, para aquilo que é a sua consciência ou seu consciente, ninguém tem essa capacidade, o psicólogo também não. Mas ele pode interpretar baseado no momento em que você começar a falar, né? Aquilo que você relatar e aquilo que você evidenciar. Não apenas o psicólogo, mas um amigo seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, eles podem ter acesso ao seu nível de consciência através da sua fala, dos seus atos. Ele vai percebendo como é que você correlaciona as coisas, aquilo que você fala com aquilo que você faz, e percebe em que nível, em que estado de consciência, para que lado, que tipo de personalidade, o que é aquela sua consciência de estar ali. Ele percebe. É uma coisa concreta, mas você não tem como invadir. Se você fizer uma cirurgia no sujeito, você não chega à consciência dele. Onde estará a consciência? Bom, consciente
Importante não se confundir consciente com quociente. Quociente é divisão. Este último trata-se de um termo usado em matemática para descrever resultado de divisão. Não tem nada a ver. É consciente, não quociente. Muito bem, prossigamos. Para a filosofia, a consciência é a faculdade humana para decidir ações e assumir a responsabilidade das consequências das mesmas, segundo concepção de bem ou de mal, ou segundo concepções as mais variadas, nos mais variados matizes e segundo a concepção de uma determinada coisa que você está fazendo, um juízo de valor daquilo, né? Mas em geral, em termos de ética, para a filosofia, a consciência é a faculdade humana para decidir ações e assumir responsabilidades das consequências segundo a concepção de bem e mal. A filosofia, esse é o parâmetro dela. Uma pessoa consciente, nesse sentido, do jeito que a filosofia o define, nesse sentido, é aquela que é responsável, que não age com negligência, que procura minimizar consequências negativas de seus próprios atos, caso elas existam. Bom, então isso aí é a ótica pela qual a filosofia entende a consciência. Assim, consciente pode ter dois significados. Estar consciente. O primeiro deles está relacionado ao próprio ser humano e o conhecimento de suas ações. O segundo significado é relacionado com as suas ações realizadas, por exemplo, todos os homens possuem ações feitas de maneira consciente e inconsciente. Bom, então, o primeiro está relacionado ao fato de existir, de estar acordado, de se saber e, portanto, ter conhecimento de suas ações, né? Por exemplo, você está respirando, você não está com consciência explícita disso aqui, mas se você prestar atenção, você percebe que você está respirando. Então você tem a consciência de que você está respirando, né? Isso é um aspecto puramente humano. O segundo está relacionado ao fato dos homens possuírem ações feitas de maneira consciente, deliberada ou inconsciente, quando é involuntária, ou quando ela está lá num conteúdo que você não traz à tona, mas que está agindo. Diferente dos animais, o homem é um ser consciente. Será que um gato tem ciência de que ele existe e está aqui? Será que ele tem consciência de si próprio? Será que ele se reconhece único? Ele consegue se diferenciar? Eu não tenho a menor ideia dessa pergunta, para responder essa pergunta. Eu não tenho. Eu tenho gato, adoro meus gatos, sou muito carinhoso com eles, são carinhosos comigo. Eles sabem quando eu estou me dirigindo a eles de maneira carinhosa, quando eu estou falando com eles mais duramente. Eles sentem falta da gente. Será que em algum momento aí eu posso cogitar que ele se sabe da minha vida, que ele existe, que eu não sou um outro gato, que eu sou um humano? Eu não tenho como saber. Né? Bom, então, é comum também usar-se o termo ciente. Em algumas situações onde se utilizaria o termo consciente, por exemplo, aquele homem ali é um pai consciente e sabe que os seus filhos precisam dele. O que pode também dizer, aquele homem ali é um pai ciente de que seus filhos precisam dele. Ter ciência ou consciência parecem sinônimos. Por isso, em alguns casos, o termo pode aparecer como sinônimo um do outro. Ter ciência com consciência. Ainda há um termo que deriva de consciente, que é subconsciente. Olha bem, não estou falando de inconsciente, estou falando de subconsciente. Esse descreve algum conteúdo que opera fora da consciência. Cabe ainda dizer que ele é algo irracional. Ou seja, se algo foi impregnado na mente subconsciente, será aceito como verdadeiro. Então, olha bem, o inconsciente ele ainda não definiu. Ele definiu aqui o subconsciente. Então, olha bem, subconsciente não é exatamente a mesma coisa que inconsciente.
Não estar consciente é estar inconsciente. Estar consciente e ter um inconsciente agindo é a manifestação de todo um aprendizado que nem sempre vem à tona, a ciência, estar ciente de. Agora, subconsciente parece uma coisa subreptícia. Eu não saberia definir. Mas ele diz que o subconsciente ele é irracional. Talvez o subconsciente seja mais instintivo, mais reativo, mais preservativo. É algo que foi impregnado na mente subconsciente e isso será aceito como verdadeiro. Então ele está dizendo o seguinte, que o seu inconsciente ele está operando junto com a sua consciência. E você às vezes não consegue que aquilo emerja, mas aquilo atua. O subconsciente ele é subreptício. Ele não demanda que ele venha à tona porque você o percebe. Ele vem à tona quando é sugestionado por outros. É o que me pareceu aqui. Não vou ficar com essa definição definitivamente, porque eu não tenho certeza, né? Eu vou falar do que eu não sei. Eu estou aqui estudando junto com vocês, né? Como é que o Gemini define subconsciente? Ele define assim: subconsciente é um termo utilizado na psicologia para descrever o conteúdo da mente que está fora da consciência. O subconsciente é uma zona do espírito que fica entre a consciência e o inconsciente. Então, o Gemini, na pesquisa dele aqui, diz para mim: existe o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Parece que o inconsciente e o consciente são ricos de detalhes e de percepções. O subconsciente é plasmável, é o que parece. O subconsciente tem algumas funções, como ajudar a tomar decisões deliberadas, armazenar memória de curto prazo, monitorar o ambiente presente, operar com uma lógica linear fazendo sentido dos dados e fatos. O subconsciente seria assim uma pegada sem trato, sem rebuscado, sem aprofundamento. Ele talvez seja mais instintivo. A mente consciente é capaz de identificar quais informações aceita ou rejeita e de escolher quais pensamentos criar ou desenvolver. Isso é a mente consciente. Já a mente subconsciente cria pensamentos e representações mentais automaticamente em resposta a tudo que percebe, sem criar um construto. O autoconhecimento é uma forma de acessar o subconsciente. Um processo terapêutico sério pode ajudar a se conhecer melhor e acessar o inconsciente. Aqui ele já fez uma confusão, porque ele está tratando subconsciente e inconsciente como duas coisas semelhantes. Subconsciente é o termo, ele já diz aqui que não é a mesma coisa. Subconsciente é um termo utilizado na psicologia para descrever o conteúdo da mente que está fora da consciência. O subconsciente é uma zona do espírito que fica entre a consciência e o inconsciente. Você pode ter acesso ao subconsciente e ao inconsciente através de terapia. Tá, tudo bem. Não vamos prosseguir por aí, né? Eu só queria definir. Ainda é o que é conhecido como inconsciente, que trata-se do local na mente onde encontram-se armazenadas informações que o indivíduo absorve ao longo da sua vida e que não é acessado com frequência, todos os dias, como acontece com as informações armazenadas no consciente. Em outras palavras, essas informações estão reprimidas e não têm o costume de serem acessadas todos os dias pela mente consciente, mas ela compõe o nosso ser. E você se surpreende com os conteúdos inconscientes que você tem, talvez de pensamentos profundos, talvez da forma como você sente as coisas. O inconsciente, ele permeia, ele tem mais recursos do que o subconsciente. O subconsciente é raso, mas a maneira do inconsciente recebe impressões e as armazena. O inconsciente é mais profundo, às vezes ele sente, pensa e está ali para você sem que você o conheça, porque ele não é simplesmente reativo, ele constrói uma narrativa. E o consciente é aquilo que você está operando de olhos abertos o tempo todo. Quando você está de olhos abertos, você está consciente,
com o seu subconsciente trabalhando e com o seu inconsciente formalizando. Parece que é isso. Se eu estiver errado, depois vocês vão dizer para mim, ó, falou abobrinha aí, ó. Muito bem. Agora nós vamos falar de consciência, né? Vamos lá, consciência. Continuando, né? Cheguei lá, consciência. Com origem no vocábulo latim conscientia, ou com conhecimento, a consciência é um ato psíquico mediante o qual uma pessoa enxerga a sua presença no mundo, está ciente de sua existência, de ocupar um lugar aqui. Por outro lado, a consciência é uma propriedade do espírito humano, que permite reconhecer-se nos atributos essenciais. Você se sente diferenciado. Você é uma pessoa especificamente. Torna-se difícil especificar o que é consciência pelo fato de não ter qualquer elemento correlativo físico. Trata-se do conhecimento reflexivo das coisas e da atividade mental que só é acessível ao próprio sujeito. Por isso, de fora não se podem conhecer os detalhes do consciente, somente o indivíduo que está ali, dentro de si próprio. A etimologia da palavra indica que a consciência inclui aquilo que o sujeito conhece. Já as coisas inconscientes são aquelas que surgem em um outro nível psíquico e que são involuntárias ou incontroláveis para o indivíduo, o que ele não percebe que os tem, né? E que talvez tenha passado vários momentos pela sua consciência, mas estão armazenados ali e criaram um histórico. Áreas que estudam sobre consciência são psicologia, neurologia, ciência cognitiva e também filosofia da mente. A gente está aqui entre a psicologia e a filosofia da mente. A gente não chegou na neurologia. A neurologia, provavelmente, ela estabelece a relação de estar consciente com o ambiente biológico, que teria uma similaridade nessa rede neural com aquilo que se quer fazer com a máquina para dotá-la de consciência. Mas dotá-la de consciência se baseia em dados fornecidos a ela, e dados fornecidos a ela são suficientes para ela ter consciência de si ou para simular uma consciência. Quer dizer, uma coisa é você ter consciência, outra coisa é uma máquina simular que está ali consciente. Por exemplo, se existisse um robô que risse, gargalhasse, ele poderia ter sido planejado, estruturar lá as suas informações, de tal forma que se eu contasse uma piada para ele detectasse aquilo como piada e risse. Obviamente não partiria dele o entendimento daquilo ali como algo engraçado que o motiva a rir, e a partir disso ele risse como reação. É provável que ele tivesse a informação de ser uma piada e que, se aquilo fosse falado de uma forma que não traduzisse para ele uma piada de acordo com seus dados, ele não riria. Então, ele não é autônomo. Ou seja, ele não se sabe. Pelo menos é assim que eu penso. Ainda posso mudar de ideia, né? Eu estou lendo muitas coisas aí. Áreas que estudam sobre consciência são psicologia, neurologia, consciência cognitiva, ciência cognitiva e também filosofia da mente. Prossigamos. Para a psicologia, a consciência é um estado cognitivo não abstrato que permite que a pessoa interaja e interprete os estímulos externos que constituem aquela que conhecemos como sendo a realidade. Uma pessoa que não tem a consciência tende a desligar-se da realidade e não ter noção daquilo que acontece à sua volta. Você pode estar distraído, focado numa outra coisa, e, embora acordado, né, não está permitindo que os fatos externos conjuguem um histórico, uma narrativa ali, de forma que você sinta a presença, o desenrolar e sua relação com aquelas coisas. Então, a pessoa não tem consciência. E de repente ela está dentro de um anfiteatro com várias pessoas conversando, mas ela foca num assunto que interessa para ela, fica totalmente insciente do resto,
se desloca, o seu pensamento fica focado, e alguma pessoa pergunta para ele, você estava lá dentro, você viu isso assim? Ela fala, não, não vi. Bom, você estava lá dentro, sim, mas eu estava focado em outra coisa, não tomei conhecimento. Então, a consciência tem um atributo de tomar consciência de algo, melhor, tomar conhecimento de algo, saber algo, ou não, se não estiver focado, atento. Mas nem por causa disso está desacordado. É que está usando a consciência e o saber no outro sentido. Você não tem consciência de uma coisa onde você não destinou seu foco. Mas você pode ter certeza que seu subconsciente e o seu inconsciente trabalharam nas duas situações. Muito bem. Uma pessoa que não tem a consciência tende a desligar-se da realidade. A psicologia faz distinção entre o nível consciente que estabelece as prioridades, pré-consciente que depende do objetivo a ser cumprido, e o inconsciente que não se racionaliza. A estrutura da consciência prende-se com a relação que estabelecem esses três níveis: consciente, pré-consciente e inconsciente. Não é muito fácil entender isso. Consciência trata-se da qualidade pertencente à mente, então a consciência pertence à mente, e abrange elementos como autoconsciência, ou seja, ciente de si próprio, a capacidade de perceber sobre si próprio e sobre as pessoas à sua volta, e também a subjetividade, que é como que você interpreta uma coisa. Nós temos filtros, nós temos aparelhos, nós temos vozes diferentes, nós sentimos os cheiros de maneira diferente, nos agrada, nos desagrada. É possível que nós vejamos cores, o mesmo vermelho que você vê, subjetivamente me encaminha para certas coisas, e eu não posso garantir que o meu olho vê o vermelho exatamente igual ao seu, independente de dificuldade visual. Com olhos normais, sem qualquer tipo de necessidade de óculos ou alguma coisa assim, as pessoas não devem enxergar as cores do mesmo jeito, inclusive subjetivamente, né? Assim também cheiros, etc. Então, consciência trata-se de uma qualidade pertencente à mente, a qual abrange elementos como autoconsciência, a capacidade de perceber sobre si próprio, né, que é a autoconsciência, e sobre as pessoas que à sua volta, e também a subjetividade. Na filosofia, considera-se que a consciência é a faculdade humana que decide ações e se responsabiliza pelas consequências dessas ações de acordo com a concepção de bem e mal. Talvez um pouco mais abrangente, não apenas bem ou mal, mas aquilo que tem qualidade é aquilo que tem mais qualidades. De modo, a consciência seria um conceito moral pertencente ao âmbito da ética. Isso aí é a visão filosófica. Então, se eu falo assim, seja consciente, eu estou apelando para a sua capacidade de ser ético, né? Eu não estou falando que biologicamente você está acordado e dá conta de si próprio e é ciente de si mesmo. Porque isso aí já é biológico, isso aí já é neurologia. Ou, dependendo do enfoque, psicologia. Bom, nesse caso a consciência tem a ver com viver na realidade e saber o que está fazendo. Ainda é comum as pessoas falarem a consciência do eu, quando querem dizer que uma pessoa é culpada por algo ou fez algo ruim e agora está arrependida. Você pode ter feito uma coisa que não é ruim, mas lá na frente você sentiu que perdeu tempo, que você deveria ter feito outra coisa, então passou a ser ruim naquele sentido, né? E você se arrepender. Aquela coisa não é ruim em si mesmo. É uma questão que pode ser subjetiva e que pode ser objetiva. Às vezes uma pessoa pede para você ser sincero com ela a respeito de um fato. E a pior coisa que você pode fazer naquele momento é ser sincero. Porque se você falar a verdade, você não consegue que a pessoa saia daquela situação e pode afundá-la mais. Então, é meio relativo, né? Quando você está arrependido, é porque você não queria ter tomado aquela decisão, porque você achou ruim ou porque não te ajudou em nada. A consciência pode ainda se desdobrar em outros sentidos, tais como metafísico, psicológico e epistemológico. E agora complicou tudo, hein?
No que diz respeito ao metafísico, a consciência costuma ser chamada muitas vezes de o eu. Né? Então, no sentido metafísico, a consciência é chamada de eu. Então, você está ligado, você tem um eu. Esse seu eu está agindo, porque você está consciente. Já no tocante ao psicológico, a consciência trata-se da percepção do eu por si próprio. Então, metafisicamente, você é consciente porque você é um eu. Na psicologia, você tem consciência porque você se percebe, você se define, você se repara, você se constrói. Por fim, no tocante ao sentido epistemológico, que seria aquilo do conhecimento, consciência descrita como o sujeito do conhecimento, né? Aquele indivíduo que está construindo um conhecimento, uma narrativa, um histórico a respeito de si, a respeito de alguma coisa. Então ele é o sujeito do conhecimento. Para alguns filósofos, a consciência pode ser fenomenal ou de acesso. A consciência fenomenal é a própria consciência, é o fenômeno de estar ali. Seja um eu, seja uma pessoa ética ou não ética, seja uma pessoa que está construindo ou não um conhecimento, nas três visões, né? Fenomenal é a própria consciência. Já de acesso, é o processar das coisas que uma pessoa vivenciou numa determinada experiência. Muito bem. Difícil, isso aí é meio difícil, hein? Quando o filósofo e matemático René Descartes propôs que em meditação sobre filosofia, meditações em filosofia, primeira, que mente e corpo eram distintos, na metafísica iniciou-se uma discussão quanto aos fenômenos da mente. Mas mesmo que se tenha a experiência de que o que ocorre na mente é percebido de maneira distinta de como é percebido pelo corpo, sabe-se que não há mente e consciência sem corpo. Mais especificamente, sem que haja um cérebro em funcionamento. E o cérebro faz parte do corpo. Então, estar consciente, estar acordado com todos os neurônios ali funcionando, fazendo a sinapse, é biologicamente tangível e só existe a consciência e a mente diante da tangibilidade desse corpo que detém um cérebro. Muito bem. Agora nós mudamos aqui para a mente. Do latim mens, o conceito de mente diz respeito a uma dimensão ou um fenômeno complexo que se associa ao pensamento. Pode-se definir-se mente como uma potência intelectual da alma. Bom, já ficou difícil aqui definir mente, já falamos de espírito, agora estamos falando de alma. Complicou, hein? Quem que é alma? Quem que é espírito? Olha, uma coisa é verdadeira. Se alma e espírito é a mesma coisa, não sei se é. Quer dizer, eu sei, eu tenho cá a minha definição, mas eu não vou dar minha definição. Vou ficar dentro da ótica aqui da ciência. Se alma e espírito é a mesma coisa que, de acordo com essa ciência, a mente é uma coisa da carne, né? Então, no latim mens, o conceito de mente diz respeito a uma dimensão ou a um fenômeno complexo que se associa ao pensamento. Mente parece que produz pensamento. Ser capaz, se reconhecer, ter consciência, é um pensamento, é algo que você realiza através das suas sinapses, na forma de um pensamento, e isso funciona dentro da mente. A mente é uma coisa física? Olha, não sei se ela é uma coisa física, ela está no cérebro, mas ela é tangível. Pode-se definir-se a mente, então, como potência intelectual da alma. É alguma coisa para além do corpo, para além das relações das redes neurais, e esse intelecto funciona, talvez, pelaquela parte imaterial nossa, em que para nós existe, e que as pessoas sabem que existe em você, mas não transmite objetivamente para ninguém, exceto se você falar sobre aquilo. Exemplos. Se quiserem resolver este enigma, terás de usar a mente. Quer dizer, você vai ter que relacionar fatos, você vai ter que raciocinar. Já tem em mente como vou usar o dinheiro.
Basta de estudos por hoje, estou com a mente esgotada. Será que a mente fica esgotada? Ou será que a capacidade de atenção é que esgota? Dizem que o cérebro gasta muita energia, principalmente quando a gente está estudando ou resolvendo um problema intelectualmente. Então a mente consome energia. Olha, se o ato de pensar que é algo que está relacionado com a mente gasta energia, é uma coisa extremamente objetiva. Então, ela é uma coisa palpável. Ela existe. Você não vê, mas ela existe. A mente implica um conjunto de processos e atividades que se desenvolve na psique, de forma consciente ou inconsciente, e que na sua maioria são de caráter cognitivo, né? Trata-se de uma faculdade do cérebro que permite ao ser humano compilar informações, analisar e extrair conclusões. Então ele está dizendo que é a mente que formaliza e decodifica as coisas e compila. Ele está falando. Pode dizer que a mente responsável pela criação de pensamentos, pelo raciocínio, pelo entendimento, pela memória, pela emoção e pela imaginação. Todas as habilidades cognitivas de uma pessoa surgem dos seus processos mentais. Muito bem. Mente e cérebro. É habitual que se estabeleça uma confusão entre cérebro e mente. O cérebro é um órgão que se encontra na cavidade craniana e que apresenta uma grande quantidade de neurônios que são células do sistema nervoso. A mente, por sua vez, emerge do cérebro como consequência do funcionamento desse órgão. Então nós vamos dizer que as sinapses e as informações que caminham entre eles formalizam um pensamento, e esse pensamento só existe por causa que existe um veículo chamado mente. Então, o cérebro é um órgão que se encontra na cavidade craniana, que apresenta uma grande quantidade de neurônios, células do sistema nervoso. A mente emerge do cérebro, onde você tem essa quantidade de neurônios, como consequência do funcionamento desse órgão. Certo? Outra forma de entender a mente é como o nexo ou a etapa que existe entre o estímulo que chega do organismo a uma resposta. A mente encarrega-se do processamento de informações que recebemos, permitindo-nos responder e desenvolver uma determinada conduta. A mente, por sua vez, emerge do cérebro como consequência do funcionamento desse órgão. Outra forma de entender a mente é como o nexo ou a etapa que existe entre um estímulo que chega ao organismo e uma resposta. A mente encarrega-se do processamento da informação que recebemos, permitindo-nos responder e desenvolver uma determinada conduta. Eu reli isso aí para dizer o seguinte: a gente, baseado em todos os dados que nós temos, a gente para e faz uma reflexão, usa sinapses talvez para fazer a busca de dados e confabular uma ideia, né? E essa informação então está sendo processada e você vai responder ou desenvolver algo, desenvolver, por exemplo, uma conduta que seja ficar quieto, sentar, caminhar, escrever, continuar pensando, arquitetar um plano baseado naquele processamento, tá? Então, olha bem, já apareceu a palavra ideia. Mente, por outro lado, é um sufixo, elemento compositivo, que permite formar advérbios a partir de adjetivos. O caçador aproximou-se lentamente até capturar o animal. Falou-se suavemente para tentar acalmar. Não tem nada a ver com a mente que nós conhecemos. Não sei nem por que esse cara falou isso. As instâncias da mente humana. Olha, o médico psiquiatra Sigmund Freud afirmava que a mente dos seres humanos não possuía descontinuidade. Assim, quando uma pessoa erra o nome de alguém, esse, na verdade, tem um erro aqui, gente. Quando uma pessoa erra o nome de alguém, esse na verdade não se trata de um erro, de algo aleatório. Freud cria na teoria de que a mente não contava apenas com a parte consciente
e o objetivo de identificar as reações ocultas que existem entre o estado consciente. Ele então divide a mente de forma topográfica como mente consciente, pré-consciente e inconsciente. O que ele está querendo dizer ali é o seguinte: quando ele erra o nome de uma pessoa, ele está tendo um ato falho. Bom, ele está afirmando isso aqui. Eu não sei, sinceramente, se é sempre assim. Eu acho que às vezes, por cansaço, você erra o nome de uma pessoa, né? Às vezes você está conversando com uma pessoa com um nome e vai conversar com outra. Então, será que foi um ato falho eu chamá-lo pelo nome da outra pessoa, porque ela estava na minha mente, ocupando minha mente o tempo todo? Ou então eu erro o nome de uma pessoa porque eu entendi errado a primeira vez? Bom, ele disse que é sempre um ato falho. Eu não tenho certeza, mas vamos lá. Freud cria na teoria de que a mente não contava apenas com uma parte consciente. Então, ele fala do estado consciente, mente consciente, pré-consciente e inconsciente. Vamos falar cada uma delas. A mente consciente se trata do que as pessoas fazem e possuem consciência do que é feito, né? Eu fiz e lembro, tenho consciência de que fiz. Ou fiz outras coisas também. Essa seria a menor parte da mente, uma mente mais rasa. Seria através desse nível que os seres humanos se relacionam com o meio à sua volta. Quer dizer, uma coisa assim mais direta. Já o nível pré-consciente, que seria o subconsciente, se trata daquele nível, né, onde estão as informações essenciais da vida, na vida de uma pessoa. Contudo, essa pessoa não costuma pensar com frequência ou estar consciente disso, não. Ela é pré-consciente ou subconsciente. São dados que ficam ali armazenados para que você tenha reações automáticas. Por exemplo, andar, né? Que é uma coisa instintiva que você aprendeu, fica na mente. Não fica na mente consciente, você não está pensando para andar. Você anda. Não é isso? Contudo, essa pessoa não costuma pensar com frequência, a exemplo disso, ao nome dessa pessoa, seu endereço, entre outras informações. Você não está pensando nisso o tempo todo, mas aquilo está armazenado ali. Então, vou ler outra vez que esse parágrafo ficou muito mal escrito. Já o nível pré-consciente, que seria o subconsciente, se trata daquele onde estão as informações essenciais na vida de uma pessoa, contudo que essa pessoa não costuma pensar com frequência, a exemplo disso ao nome dessa pessoa, seu endereço, entre outras informações. O texto não ficou bom. Nesse nível, o conteúdo consegue chegar até o consciente da pessoa, mas permanece de forma temporária ali, porque ele está armazenado no subconsciente. Por fim, há o nível inconsciente, que compreende o conteúdo que não se encontra acessível para o indivíduo num dado momento. E Freud acreditava que esse nível seria o maior e o mais importante da mente humana, porque ele pegaria todas as subjetividades a respeito daquilo, todos os fatos, inclusive aqueles que não são detectados conscientemente. O médico psiquiatra cria que seria no inconsciente, o médico Freud, no caso, ele acreditava, que seria no inconsciente onde estariam os sentimentos, nomes e demais lembranças que se julgavam esquecidas e que apenas não estavam ocupando a sua memória RAM ali, de busca ali na hora ali de trabalho, fazendo uma comparação com o computador, né? Que seria a coisa consciente. Em outras palavras, as memórias que muitos acreditam terem se perdido podem estar ali, até mesmo as relacionadas com a primeira infância. Por isso que na psicanálise você resgata memórias antigas e torna-as conscientes para tomar decisões, porque de repente você tem ali alguns problemas com relação àquelas coisas, algumas vezes até traumas. Direcionamento da energia do inconsciente. Freud acreditava que o inconsciente estava ligado com o realizar do desejo de forma instantânea, sendo que com isso a mente então criaria barreiras com o objetivo de impedir tais desejos, então que ele ficaria reprimido no inconsciente. Parece que isso é verdade, pelo menos até certo ponto. E ele cita a criação de regras morais, assim como o uso da arte para a criação de tais barreiras como uma forma de direcionar a energia para outro local e transformando em ações que seriam bem-vindas pela sociedade, que seriam proveitosas para ela mesma. Mente, então, de mentira não vem ao caso falar. Agora nós
nós vamos falar de pensamento. E depois de pensamento, ideia. O pensamento é aquilo que é trazido à existência. Eu já falei um pouco do pensamento, então vou fazer um resumo aqui. O pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Por esse motivo, posso dizer que o pensamento é um produto da mente, que pode surgir mediante atividades racionais do intelecto ou por abstrações da imaginação. A palavra pensar tem origem no latim pensare, que significa pesar, avaliar o peso de algo, ou o peso daquela ação, ou o que vai acontecer daquilo ali, avaliações. Pensar é refletir, refletir é a mesma coisa, né? Logo, o pensamento é um processo mental que reside na mente humana, proporciona ao ser humano modelar a sua percepção do mundo. Nesse pensamento tem um filtro, né, de como que você enxerga, então inclui subjetividades, para você estar pensando. De acordo com o que é entendido por Freud, médico neurologista, o pensamento trata-se do deslocamento da energia mental com o propósito de realizar descarga motora de excitação. Isso seria uma coisa mecânica. O pensamento pode implicar uma série de operações racionais, análise, síntese, comparação, generalização, abstração. Mas ele deve ter em conta que o pensamento não é só refletido na linguagem, como também o determina. A linguagem trata de transmitir os conceitos, os juízos e os raciocínios. O pensamento não só é refletido na linguagem, nem sempre você consegue traduzir com a linguagem, ou seja, os símbolos, tudo que está dentro do seu pensamento. Tá. Se um ser humano fosse privado de pensar, isso seria o mesmo que possuir uma vida sem existência. Porque na atividade de pensar é onde ele descobre que tem consciência, é onde ele tem ideias, né? Ele nem precisaria da mente, que é onde você tem a função intelectual, que seria uma coisa objetiva. Durante todas as fases da vida, os pensamentos acompanham-nos enquanto estamos acordados. Talvez até enquanto estivermos dormindo, né? O ser humano utiliza o pensamento para solucionar problemas e também para criar coisas. O pensamento pode ser visto como uma preparação para a ação. Ele é um ato, rápido ou não, ele é um ato, ele é algo antes do ato, que se baseou naquele pensamento. Por exemplo, eu acordei e resolvi levantar. Eu pensei para fazer isso, foi rápido. Às vezes foi meio automático. Contou com outras partes, né? Por exemplo, contou com o subconsciente, uma coisa assim meio motora, que eu quero dizer, automática, né? Tá. Por exemplo, pode-se mencionar o pensamento dedutivo, o que vai gerar o particular. Eu deduzo de algo com vários informes. O pensamento indutivo vai do particular para o geral, né? O pensamento analítico consiste na separação do todo em partes e vai identificar e categorizar. O pensamento sistêmico, uma visão complexa de múltiplos elementos que você congrega nas interrelações, nas diversas interrelações. E o pensamento crítico, que avalia aquilo que foi dado, aquele conhecimento, inclusive o próprio. O ato de pensar é um processo realmente complexo, já que é possível pensar sobre uma variedade infinita de coisas, assuntos e situações, lugares, pessoas, objetos, presente, passado, futuro, coisas concretas ou não concretas, como sentimentos e não sentimentos, coisas subjetivas, coisas abstratas. É possível ainda pensar sobre o próprio pensar. Por meio do pensamento, consegue-se colocar diante de si um objeto para ser estudado ou selecionado sem que ele esteja fisicamente ali, porque você pode idealizá-lo e estar pensando enquanto o vê na sua mente. No tocante às coisas que estejam diante de si, o pensamento permite que o homem, ao ver uma folha caindo no chão, conceitue essa folha, ou seja, a chegada da folha do outono ou mesmo o momento de nostalgia, ou seja, ele entra em subjetividades e parte para várias definições apenas com a queda de uma flor. Isso se deve a uma série de sinapses, um movimento intelectual que pode estar baseado no sentimento ou no coração, mas que é fruto de um pensamento. Ainda que ao se deparar com uma rosa, ele possa pensar no perfume que a mesma possui, querer arrancá-la ou mesmo sentir seu cheiro, ainda que seja apenas isso.
De acordo com o dicionário da língua portuguesa, vir ao pensamento significa lembrar. Tá? Por fim, a ideia, né? Eu vou terminar com a ideia, que depois vem o conceito. Uma ideia é o primeiro e mais óbvio dos atos de percepção pelo fato de se limitar ao simples conhecimento de algo. Trata-se de uma imagem ou representação mental de um objeto. A ideia que eu tenho de algo pode ser diferente da sua, mesmo olhando para a mesma coisa, porque nós temos aparelhos de captação e subjetividades diferentes. Isso sou eu que estou dizendo. A ideia também é o conhecimento puro e racional, que se deve às naturais condições de nosso entendimento, ao plano e à disposição que se ordena na fantasia para a formação de uma obra, e à intenção de fazer algo. Por exemplo, a minha ideia é recusar a proposta, instalar-me por conta própria. A minha ideia é compor isso aqui com azuis com matizes de outros tons. A minha ideia é viver viajando. A minha ideia é que, se eu conhecer outros lugares, eu alargo a minha capacidade e meu entendimento do mundo. A minha ideia é que eu não devo dar intimidade para qualquer um. Quer dizer, ideia é uma coisa que você pode fazer para vários sentidos. Ideia é uma palavra que tem sua origem no grego ideia, tendo sua raiz etimológica em eidos, que é imagem. Então, ter a imagem de uma coisa é ter uma ideia. Não necessariamente uma ideia imagética, né? Uma ideia é descrita como uma visualização, mas essa visualização pode ser no sentido metafórico, como a concepção de algo, por exemplo. E a partir de uma ideia, é a partir dela que muitas pessoas passam a existir ou acontecer, sendo que uma ideia é acessível apenas por meio da inteligência. Você tem que ter um nível de inteligência. Pessoas que trabalham com profissões que exigem mais lados criativos estão quase sempre trabalhando com as ideias. Mas a gente, de uma maneira geral, tem ideias e concepções. Ideia é uma coisa muito importante para todos, principalmente para os criativos. Enquanto termo filosófico, uma ideia pode ser analisada a partir de diferentes pontos de vista. O lógico, uma ideia equiparável a um conceito pelo fato de ter um significado. O ontológico, a ideia como algo material que existe no mundo real, né, ligado aos nossos princípios, ao nosso princípio como ser humano. O transcendental, a ideia como possibilidade do conhecimento, ou seja, aquele que transcende o limite do humano, que pode ser idealizado é a ideia, né, que pode ser conjecturado, né, para se chegar a uma ideia. E psicológico, a ideia é uma representação mental subjetiva. Maior parte das vezes nós trabalhamos bastante com o subjetivo, mas tem gente que é muito concreta, né? Nas suas teorias das ideias, Platão situou as ideias no mundo inteligível, ao ser a única fonte do verdadeiro conhecimento. O conhecimento estaria na ideia. A representação plasmada no físico é pobre em relação à ideia, segundo Platão. Para Platão, Platão dizia o seguinte, que o triângulo, o lado que delimita o triângulo não faz parte do triângulo. O triângulo é o que está ali dentro. Você delimitou apenas para formar a sua ideia, plasmar a sua ideia. Aquilo que está ali primeiro vem no campo das ideias, depois que é plasmado no físico. A noção de ideia é usada para formar diversos conceitos. Por exemplo, as ideias universais são aqueles conceitos formados por abstração, que representam na nossa mente, reduzidas a uma unidade comum, realidades que existem para diversos seres. Ideia de negócio trata-se da base de materialização de um negócio. Ideia de negócio é algo tão essencial que muitos empresários e empreendedores passam longos períodos refletindo e consultando, né? Ideia também, pesquisando. Ideia também pode ser compreendida como solução encontrada. Tive uma ideia, quer dizer, é uma solução para algo. Ideia pode tanto ser um termo usado como sinônimo de solução ou de conceito. Ideia, tive uma ideia, resolvo um problema. A ideia que eu tenho daquilo ali conceitua. A ideia fixa, que é aquela questão obsessiva. Conceito. Ainda tem significado. Conceito
Do latim conceptus, o termo conceito refere-se à percepção, que é a ideia formada mentalmente, isto é, pelo entendimento. É interessante que o conceito é algo próximo à realidade vamos chamar de objeto. Conceito. Definição é algo que fala do objeto com exterioridade ou por comparação. Conceito é algo imanente àquilo que você está tratando. A definição, ela dá uma tintura sobre aquilo para você poder ter uma ideia. Então, do latim conceito, o conceito refere-se a... Isso é o que eu estou falando, tá, gente? A percepção é a ideia formada mentalmente, isso é, entendimento. Trata-se de um pensamento que é expressado por meio de palavras. Não tenho bem em mente o conceito de responsabilidade civil. Né? Conceito, olha só, conceito de massa. É difícil você conceituar a massa, porque você estaria falando de uma coisa imanente. Como não se tem um conceito, faz-se uma definição. Agora, quando você está falando de arte conceitual, por exemplo, realismo, impressionismo, bom, aí o conceito tem alguns atributos imanentes a ele, com um certo número de regras identificáveis. Agora, você pode tentar definir isso aí comparando obras e falando sobre pintores. Aí você estaria dando uma ideia e definindo algo para alguém, se você não quiser falar do conceito. O conceito é, portanto, uma unidade cognitiva de significado, significância. Nasce como ideia abstrata e é, portanto, uma construção mental. Permite compreender experiências que resultam da interação com o meio envolvente e, por fim, é verbalizado. Convém ter em conta que a noção de conceito aparece sempre associada a contexto, sim. E tem gente que não tem o conceito das coisas. A conceitualização é desenvolvida com a interação entre os sentidos, a linguagem e os fatores culturais. Conhecer algo pela experiência e transformar esse conhecimento num conceito é possível pelas referências que se realizam sobre uma coisa ou uma situação que é única e irrepetível, ou seja, não repete-se. O indivíduo, por sua vez, é assinalado por um nome próprio, não com um conceito. A pessoa não tem um conceito. Ela tem um nome que a identifique. O rock é um conceito, uma ideia que abrange estilos, ritmos, uma lírica, etc. Ao passo que os Beatles, por exemplo, ou os Rolling Stones são bandas de rock, que ajudaram a construção deste conceito. O conceito é também descrito como a compreensão que uma pessoa possui de uma palavra, por exemplo, o conceito de postura, né? Que tem a ver com estabilidade, né? Há ainda o que se conhece como conceito visual, que é um conjunto de elementos gráficos usados para comunicar ao público. Então, por exemplo, quando você faz uma vitrine, quando você faz uma obra, quando você faz um projeto arquitetônico, aquilo ali tem um conceito visual, que é retrô, que é atual, que é leve, que é pesado, que é magnânimo, que é simplório, que é para um sentido ou para outro sentido. Né? Se é faraônico, se quer emanar poder, se quer ser clean, se quer ser rebuscado, é o conceito visual. Minimalismo seria o conceito de você ter menos coisas impregnadas ali naquele ambiente. Parte do princípio que menos é mais, né? Estando bastante presente em decorações. Conceito, por outro lado, do ponto de vista que se tem relativamente a alguém, é algo. Eu posso ter um conceito de alguém. É uma boa pessoa, é uma pessoa introvertida, é uma pessoa que pensa muito, mas não se revela, é uma pessoa que acanhada, é uma pessoa que não fala de si, é uma pessoa que fala demais de si, é extrovertido, é uma pessoa que se perdeu, uma pessoa que se encontrou, uma boa pessoa, uma má pessoa. A professora não formou um bom conceito a meu respeito. Existe também um tratamento conhecido como conceito neuroevolutivo de Bobat, que trata-se de uma abordagem com o objetivo de tratar pessoas que sofrem com um distúrbio de função de movimento e também do controle de postura, problemas que surgem por conta da lesão do sistema nervoso central. Bom, aí já é um conceito técnico. Significado.
significado e significar. Olha bem, significado descreve a importância, sentido, interpretação, apreço, essência de algo. Qual o significado que aquilo tem? Significado também depende de contexto. Surge nos mais variados âmbitos, contextos, como nas distintas fases da vida. Significado do seu nome, o significado de uma pessoa na sua vida, baseia-se em reflexões, né? O significado de uma expressão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, quer dizer, traduz-se alguns conceitos. Significado e significar. Não quero mais viver uma vida sem propósito. Quer dizer, ter propósito na vida é trazer significado, né? Fazer isso pode significar que estamos bem. Fazendo aquilo pode dizer que nós não estamos bem. Significado quanto à relevância. O que você fez para mim teve muito significado. Já é um sentido metafórico, quer dizer, significa muito, tem peso e significado, né? E interpretar. Para melhor entendimento sobre o tema, pode-se tomar como exemplo casos de emojis na internet que trazem uma interpretação de fatos, né? Você interpreta o significado das coisas, inclusive tem um lado subjetivo nisso aí. Existe um dicionário de interpretações, de significados. Interpretação é a ação ou efeito de interpretar, obviamente. E você interpreta algo de acordo com um subjetivismo a respeito daquele significado daquela coisa. Esse verbo aponta para a ideia de explicar. A ideia é, aquilo tem que ter um significado, eu explico aquilo para você. Eu traduzo de uma língua para outra, eu expresso de uma forma que você adquira um conceito, ou pelo menos defina. Assim, a interpretação pode ser o processo que consiste em compreender um determinado feito posterior à sua declamação. Muito bem. Aí vem a interpretação de sonhos, que eu acho que não tem nada a ver, interpretação jurídica, que são termos técnicos, e terminamos. Gente, então, nós caminhamos muito, ficou muito grande esse vídeo, eu espero que você tenha paciência, passe ele para frente, deixe seu comentário, e até o próximo programa pontuando com alguma ideia que seja muito interessante, se Deus quiser não será cansativo, tá bom? Até lá!